Você se lembra como que surgiram as ideias para fazer as pesquisas? Veio de um consultório, da conversa com os outros professores da equipe, veio de um aluno de pós-graduação que trouxe o problema, né? Como é que funciona? A pergunta é muito legal, Capelli. O dado principal é assim, a gente queria alguma coisa de enfoque clínico. Eu acho que a literatura demonstra hoje a importância dos trabalhos clínicos, né? Tanto é que eles estão lá no topo da pirâmide científica. E, ao mesmo tempo, às vezes a gente tem numa faculdade particular ou numa universidade particular, no caso atua em duas, você tem um pouco de dificuldade em ter todas as metodologias de laboratório. Você, às vezes, não tem todo o suporte laboratorial, faltam coisas, né? Por exemplo, às vezes até um médico, simplesmente, te falta. Então, nós pensamos, o que a gente tem de melhor? Bom, todos são clínicos. Vamos aproveitar essa vertente, esse lado clínico, e vamos fazer trabalhos clínicos. Perfeito. Daí pensamos assim, o que assusta o clínico? Pô, fratura de instrumento. Não que às vezes a fratura de instrumento por si só leve ao insucesso, mas para o clínico é terrível. Você pensa quando você fratura um instrumento. Quando fratura um instrumento, começa a ficar vermelho, suar, né? Olha para auxiliar, né? Dá dor de barriga. Assim, pô, será que ela pôs um instrumento fraturado aqui e não me contou, né? Olha no bolso, vê se o pedacinho da lima não está ali, né? No dique de borracha. Começa a flertar com um monte de coisa mentalmente, né? Menos que o correto, que é o instrumento está dentro do canal, né? Então, assim, daí a gente tira aquela terrível radiografia, que na época eu me lembro da radiografia convencional, os alunos, quando fraturavam o instrumento, passavam assim, né? Não passava na frente do professor, ele criava um outro caminho, se desse, ele dispensava aquela radiografia lá, né? O crime, né? Acho que ele achava, vai aparecer aqui o japonês da Polícia Federal, na época que ele atuava, né? Então, é isso aí, cria-se um fantasma, assim, que é muito difícil, porque o colega vai ver, pode falar alguma coisa, o outro vai ver, né? Então, tem a coisa do processo, pode acontecer, fraturou por defeito de fabricação, qual que é o problema, né? E, normalmente, a gente sabe que tem a ver com o uso do instrumento, né? Então, eu acho que é uma coisa de muito interesse para o clínico. E daí a gente seguiu nesses trabalhos com essa linha de pesquisa e outras também linhas que enfocam a clínica, mas principalmente essa dos instrumentos fraturados. Bom, como a gente falou, o tema é fratura de instrumentos mecanizados, né? Em especial, a gente vai falar dos reciprocantes, porque o reciprocante ele é tido como um instrumento que, em relação ao rotatório de níquel-titânio, teoricamente, ele deve fraturar menos, pelo movimento, né? Faz 150 graus no sentido anti-horário e 30 no horário, tanto o Wave One quanto o Wave One Gold no momento, quanto o Reciproc Blue, é esse o movimento, apesar de alguns falarem do Wave One 170 contra 50, não é o correto, é 150 contra 30. Então, como você tem um movimento incompleto, você vai diminuir a fadiga torsional, né? Porque quando o instrumento vai se parafusar, ele vai para o outro lado, e a fadiga cíclica, que é dependente, entre outras coisas, do número de ciclos. Para ter um ciclo de 360, você tem que fazer 3 ciclos reciprocantes, né? Conforme eu falei, 150 no sentido anti-horário, onde você vai aprisionar e cortar a dentina, e 30 onde o instrumento vai descer no canal, né? Vai fazer seu glide path no canal. Então, essa é a ideia do reciprocante, por isso, em tese, ele fratura menos. Ao mesmo tempo, o fabricante preconizou o uso único, né? Ele foi bem claro em relação a isso, fazendo um anel no instrumento, na haste do instrumento, que infla quando você esteriliza, para você não reutilizar. E foi uma época também que na Europa, principalmente na Inglaterra, se colocou em xeque a questão da esterilização dos instrumentos endodônticos, coisa que eu acho que é rebatida pela maior parte da literatura, né? Você consegue esterilizar instrumentos endodônticos. Aliás, eu sempre lembro do endoscópio quando isso se fala, né?
que tem uma esterilização química, na verdade, Sim, né? verdade. E lógico que ele adentra, né, o ser. Então, ele, assim como o instrumento endodôntico, ele pode estar contaminado. Que Bom, bacana. vamos falar do assunto agora, hein, Capelli? Instrumento fraturado, né? Como eu falei, É, eu acho que é uma contribuição importante, porque para o clínico sempre é algo bastante complexo, né? E uhum. aqui eu pus, acho que uma imagem que ilustra essa situação, né? É um fantasma na clínica. Perfuração é difícil, qualquer dado que você tenha de heterogenia não é fácil assimilar. Por isso o endodontista tem que ter uma cabeça muito boa, né? Eu acho É. isso, né, Capella? Você concorda comigo nesse sentido? Ah, concordo, porque você tem que estar muito bem preparado, inclusive psicologicamente, né? Porque o dia a dia Sim, da clínica é realmente bastante difícil, porque diferente do que acontece na estética, que o paciente vem, vou deixar os meus dentes bonitos, tal. O paciente que vem para fazer uma endodontia, ele vem com dor, às vezes faz 2 dias que não dorme, estressado, e você tem que saber lidar com tudo isso também, né? Acalmar, botar na cadeira e fazer as coisas com bastante tranquilidade, né? Então, tem que estar preparado, né? às vezes você fala em endodontia por tempo, né? Há alguns cursos falando em tempo. Eu não vejo como, né? Eu vejo a endodontia buscando a excelência. Em um caso complexo, às vezes você tem 2, 3 sessões. Para você ter um caso em sessão única, tudo tem que corroborar ao seu favor. Não é que não vai dar certo. Sim, a literatura diz que dá certo. Mas o paciente tem que abrir a boca, o paciente tem que estar calmo, né? O Exato, ambiente tem que estar acessível a você. exato. A anatomia, às vezes, é muito complexa. O acesso, ainda hoje, é muito complexo ao profissional, né? São muitas as Hoje, variáveis, né? São muitas as muitas as variáveis. variáveis. Nós estamos num campo muito pequeno, né? Temos que ter tecnologia. Claro que o Uhum. conhecimento é muito importante, mas a tecnologia adequada também é, né? E hoje nós temos a tomografia, que veio a se associar à microscopia e ao ultrassom, né? Os insertos ultrassônicos se desenvolveram muito. Então, acho que essa tríade, em É. conjunto com o nosso conhecimento, isso daí é muito importante, né? Bom, chegamos ao primeiro trabalho. É um trabalho de 2017, que foi a dissertação de mestrado do Clóvis Bueno. Ele não é meu parente, não, viu, Capela? Alguns pensam, o Bueno pai, o Bueno primo, filho. Não, só tem uma filha de 13 anos, na verdade. E o Clóvis, ele é de Maceió, trabalha com o Daniel Oliveira, também um belo de um clínico, enfim, eles têm uma equipe muito boa lá. Bacana. E daí a gente desenvolveu esse trabalho clínico. Primeira coisa para quem quer fazer um trabalho clínico é fazer um protocolo, né, antes de começar. É um trabalho prospectivo, né? Então você tem que fazer um protocolo, acertar tudo que você vai fazer um piloto, né, com todos os operadores. Não precisa ter um Sim, operador só, pode ter 3, 4, até reflete melhor a situação, né? Não é só um que consegue fazer, são os 3, exato. 4 que estão no trabalho. Às vezes com colegas de fora, que têm uma visão um pouco diferente, tudo isso ajuda. Então, nós conduzimos esse primeiro trabalho com 1.130 canais tratados, né? Ó, Mas com uma proposta diferente, em 358 dentes posteriores, Capelli. E qual foi a muita coisa, né? proposta? Você vê, trabalho clínico, é por isso que às vezes é difícil. A proposta foi utilizar o instrumento reciprocante em até 3 casos. Nós fazemos assim, primeiro e segundo usos, em dentes molares, por exemplo. O terceiro uso, nós usamos pré-molares também. Isso é digno de Tá. nota e alguns podem considerar uma parte inadequada do trabalho, mas usamos pré-molares. Então, fazemos o terceiro uso, um dente mais simples. É Gente, assim que mas... eu recomendo na clínica. Então, já fazendo a transferência para a clínica. Se você quer usar em 3 dentes, faz um molar mais difícil, um molar mediano e um pré-molar simples. Perfeito. E, para mim, para de usar. É o que nós temos comprovação científica, porque tem poucos trabalhos nesse sentido quanto a reciprocante. No caso, foi usado de primeira geração, Reciproc e o Wave One. Se quiser ter Carlos, esse trabalho
na íntegra, só um detalhe, Capelli, pode escanear a imagem, o código QR aí. Então vai ter os 3 trabalhos aí na íntegra. Você queria falar alguma outra coisa, Capelli? Com questão ao uso, uma coisa que as pessoas têm sempre que lembrar é que o instrumento ele tem um fio de corte, né? Igual uma faca. Sim. E depois do primeiro uso, perde em torno de 50% da capacidade de corte. Sim. Depois, no terceiro uso, realmente a capacidade de corte do instrumento está bastante comprometida, né, Carlos? Muito Eu acho que bem lembrado, Capelli. correta a E sua... foi por isso que esse trabalho gerou muita polêmica, eu confesso a você, principalmente no exterior, né? Se você pegar a América do Norte, eventualmente na Europa, isso causa... Para que usar 3 vezes? E eu achava, quando a gente mandou esse trabalho para o Journal of Endodontics, eu falei, ou vai ou racha, né? Ou vai dar certo, ou o revisor não vai nem ler. E aí a gente focou um pouco a questão socioeconômica, né? Que não é igual no mundo inteiro. Perfeito. Eu acho que esse foi um ponto que eles aceitaram em relação ao trabalho, né? Porque foi o único trabalho em toda a minha vida de publicação, hoje eu tenho lá uns 170 trabalhos, né? Foi o único trabalho que não teve correção dos revisores. Ele voltou sem nenhuma correção. Que bacana. Particularmente para mim, foi o único. É muito difícil isso acontecer. E aí você vê, nós tivemos, aqui está uma tabela, nós tivemos um instrumento que fraturou no primeiro uso. Por quê? Provavelmente fadiga torsional. Aí é como você usa o reciprocante. E aí vai o aspecto clínico, que eu vou enfatizar bem. Você não pode usar mais que 3 passos quando você vai com o reciprocante no canal. Todo mundo praticamente sabe isso, mas reforçando. 3 vezes, né? Entrada e saída com ligeiro pincelamento na saída. Então, você quer fazer 4, 5 vezes? O reciprocante criou um personagem que eu costumo brincar com os meus alunos, que é o tarado da Lima, né? Então, ele quer chegar na parte apical de qualquer jeito. Não, calma. 3 em 3 passos, quando você chega no terço médio, você vai fazer odontometria. E daí você vai em busca ao comprimento de trabalho. Exato. A gente, particularmente aqui, também sempre faz a patência do forã com instrumento manual. Então, fala assim, tem que colocar um instrumento manual? Na minha opinião, sempre. Vai te dar a guia da anatomia. Então, eu sempre uso o instrumento manual. Mas o que a gente percebeu nesse trabalho? Com esse número de 1.130 canais, nós tivemos 3 fraturas apenas, então foi um índice, comparando com a literatura pertinente, que a pessoa pode perguntar, mas por que está escrito aqui índice baixo? Você só fala isso porque você compara com outros artigos. Claro. Então, mesmo usando 3 vezes, o índice de fratura foi considerado bastante baixo. Né? Sim. Só para o pessoal ter uma ideia, hein, Carlos? Só para o pessoal ter uma ideia que está assistindo, eu posso estar enganado, mas eu me recordo bem desses índices de fratura no manual, de 2 a 6% dos instrumentos manuais, né, nós estamos falando lá de limas manuais, você tem um índice considerado normal de fratura, normal. Isso. 2 tem a 6%. Trabalhos de M2 que mostraram até mais que isso de fratura, né? Os primeiros rotatórios também, né? Depois, hoje, se aperfeiçoou, você vê 1,5%, a fratura hoje acontece muito menos. Mas a gente vê que na prática clínica, principalmente aqui no Brasil, ainda acontece mais do que nos trabalhos. Eventualmente, eu tenho alunos que fraturam 2 instrumentos num único dente. Eu tenho certeza que não sou só eu, né? Porque usou muito, força demasiadamente o instrumento. Principalmente na segunda geração, você tem que ter a mão leve, né? Fazer 3 movimentos. Deixa o instrumento fluir dentro do canal e não forçando esse instrumento. Então, esse acho que é o ponto crucial para você não fraturar. Tá difícil? Tem instrumento manual. Acopla um instrumento manual. Hibridizar, né, Carlos? Isso, ou até um outro instrumento rotatório, reciprocante, o que você gostar. Hibridizar é sempre importante. Por isso que lá em Ribeirão tinha a técnica, né? Free tipping, né? Free tipping, né, Capelli? Free tip.
É isso aí que o professor Pécora desenvolveu junto contigo até, né? Bom, Foi colocada na graduação. Em 2003, hein? Já faz tempo já. foi a faculdade precursora em uso de instrumento mecanizado em graduação, né? Então a gente Exato. faz essa pergunta: quantas vezes você usa o seu reciprocante? Você pode usar uma vez, talvez seja o perfeito, é claro, Sim. né? É claro, porque você tem menos fadiga no instrumento, depois da sua utilização, você tem mais corte, como você disse, então isso seria perfeito. Você tem uma anatomia muito difícil, 90 graus, dupla curvatura, usa uma vez só, joga fora. Tem que ter bom Sim. senso diante do que Exato. nós estamos colocando aqui na literatura. Mas a gente sabe que, por outro lado, tem convênio, tem uma situação mais complexa em relação a uma Exato. parte dos colegas, tá? Então, olha lá, né, nós usamos 60 instrumentos que foram repetidos, né? Se Uhum. utilizou pela segunda vez e pela terceira vez, a gente tirava o anel, logicamente, para saber o segundo uso era sem o anel, e o terceiro uso a gente fazia um risquinho com uma broca, né? Então, assim foi feito. Esses instrumentos foram usados por 3 vezes, tanto o Wave One quanto o Reciproc, e aí a taxa de fratura ela é de 0,26% em relação ao número de canais. É importante que seja Baixíssimo. dito isso, considerado Baixíssimo. bastante baixo, né? Em relação ao número de canais, em relação ao número de dentes é um pouco mais alto. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho, Capelli. E aí, como estava lá naquela tabela inicial, naquele quadro, veja, um instrumento foi fraturado no primeiro uso. E daí que eu chamei a atenção para a questão da fadiga torsional. Porque eu tenho vários colegas, principalmente na segunda geração, porque a segunda geração é mais flexível. Ela não É, aguenta tanta força de torção. é. Por isso que você tem que ter a mão delicada. Por isso que você tem lima de glide path, inclusive mecânica, mecanizada. Então, veja, se você fraturou no primeiro uso, tem alguma coisa de errado. Você não pode falar que é a lima, provavelmente, né? Então, você está forçando demasiadamente o instrumento. E às Ô, vezes o Carlos, colega fala, oi, uma situação que é muito comum acontecer, não sei se foi o caso especificamente, quando você tem na mesial de molar, né? Eu estou fazendo assim com a mão, mas seria invertido, né? O canal, por exemplo, mésiolingual, convergindo para o mésio vestibular. Então, você tem uma sim, única saída foral. Esse é o tipo de situação muito comum que você não enxerga na radiografia, né? E aí você quer levar os dois canais no mesmo comprimento e o instrumento acaba passando por um ângulo muito agudo e rompe. E aí não é uma falta de condições de a gente fazer todo o planejamento utilizando radiografia ou não detectar isso logo no início do tratamento, que eu tenho dois canais convergindo num único forame, né? mas você vê a vantagem de quem usa um instrumento manual, né? Coadjuvando a instrumentação, porque provável que ele sinta um pouco mais essa Sim. inclinação e provável que o instrumento manual, quando ele for retirado do canal, está Ele curvado, visualiza a né? curvatura, né? Ele visualiza essa anatomia, né? Daí ele pode pôr um Exato. outro instrumento e perceber que o outro não vai descer, porque esse Exato. daí, né, há uma convergência entre os dois canais. Muito legal o que você falou. E aí, dois fraturaram realmente no terceiro uso, aí talvez relativa à fadiga cíclica, provavelmente. A gente não analisou isso, mas provavelmente sim. Os três instrumentos fraturaram em molares inferiores, talvez reforçando isso que você falou, né? É, é. É claro que o instrumento fratura lá no MV2 também, claro, mas no nosso caso foram três instrumentos em molares inferiores. Inclusive, Ah, um deles, quem fraturou foi esse que vos fala, né? Sem desculpa, não foram os colegas, os alunos que fizeram também, estiveram no trabalho, fui eu mesmo. Então, eu estava conversando, olha lá, ó, que eu tenho que fazer somente 3 movimentos de entrada e saída, sem forçar esse instrumento. Não devo fazer sim. 4, não devo fazer 5. Vai com calma, paciência. Isso te dá a oportunidade de irrigar, né? Que é outro fato, que você não prestar atenção, você acaba fazendo menos com esse procante, porque você tem Sim. menos etapas para irrigar o canal, ou os canais. E lógico que hoje
né? A irrigação é um ponto básico, porque algumas paredes você não toca, a microtomografia comprova isso, não é mesmo, Capelli? Por isso que a gente faz complementação de irrigação. Ô Carlos, sabe uma coisa que eu acho que o pessoal acaba negligenciando no dia a dia, a gente vê que é muito comum, né? É a limpeza do instrumento depois que faz os 3 movimentos iniciais. Porque Nossa, quase que eu ia falar um debris, palavrão, Capelli, porque realmente isso é fatal. Acontece. Porque Então, a espira fica toda cheia de debris e a capacidade de corte e de transporte de raspa do instrumento, né, diminui assustadoramente. Então, se você fizer os 3 movimentos, não limpar o instrumento, só irrigar, aspirar e voltar com o instrumento sujo, a chance de fraturar é muito alta, né? E também você diminui muito o corte, né? Fora a chance de enroscar o instrumento, você diminui o corte. Então, você tem que limpar, essa é uma coisa básica, mas o pessoal não cumpre, você tem razão, Capelli. E outro detalhe, olhar o instrumento e observar onde você tem restos de dentina, se é na parte apical, se é no terço médio, se é na parte mais junto à haste do instrumento. Porque se você em nenhum momento tiver dentina na ponta do instrumento, isso quer dizer que o instrumento está muito fino em relação ao canal, não está fazendo cosquinha na dentina, vamos falar a verdade. E você tem que ter um instrumento mais calibroso. Um outro problema da primeira geração dos reciprocantes é isso, todo mundo parava no 25. Né? Eu quero parar no 25 e usar um instrumento só. Então vai no canal distal, você não está fazendo cosquinha na dentina. A segunda geração, em termos do Wave Van Gogh, você tem um 35, que já dá um aporte melhor a essa instrumentação apical. Né? Que o Sal gosta bastante de falar nisso, né? O nosso professor Marco Húngaro, dessa instrumentação apical, da importância para o fluxo do irrigante e tudo. Né? Então, o que a gente concluiu desse trabalho? Dessa possibilidade de usar até 3 casos do ponto de vista de fratura. Né? Então, classificamos isso como segurança em relação à fratura, tá bom? Para dentes posteriores. Nós fizemos casos com até 45 graus de curvatura.